queridos, mais um vídeo para o canal Dinheiro Fácil, mais um episódio do Conhecendo FIIs, e hoje nós vamos falar de XPML11. Se você não sabe ainda o que é essa série, esses vídeos que eu estou gravando sobre os fundos imobiliários, aqui a ideia é basicamente eu passar para vocês algumas características e informações sobre fundos imobiliários específicos, para que na hora que você vai fazer a sua análise sobre o produto, você já saiba mais ou menos o caminho que você tem que seguir para pegar as informações e o que você tem que olhar a respeito daquele fundo. Algumas informações aqui são atemporais, ou seja, você, independente do momento, da data que esteja vendo esse vídeo, vai poder aproveitar, e algumas delas são específicas do momento da gravação, mas que você consegue utilizar como base, olhando nas mesmas plataformas ou nos mesmos locais que eu estou olhando neste momento, beleza? Então, já aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreve e aproveita, curte e compartilha esse conteúdo para que eu consiga cada vez mais trazer vídeos sobre fundos imobiliários e quem sabe também sobre ações, sobre estoques no futuro. Então, começando aqui, essa é a carinha do site do XPML11, o fundo da XP Investimento, gerido pelo BTG Pactual. Vou até confirmar aqui, ó, essa informação, já mostrando para vocês aqui o site Status Invest, que é o que eu uso para fazer análise, e você tem aqui administrador BTG Pactual, é um fundo da XP. Adoro quando o administrador tem um site próprio para o fundo, isso facilita muito a nossa vida na hora de pegar as informações e os documentos. Então essa é a carinha xpmalls.com.br, xpmall se escreve aqui ó, dessa forma, xpmalls.com.br, beleza? Então aqui eu peguei, logo de cara vem aqui na parte de documentos de resultados, peguei aqui o relatório de abril, e essa é a carinha dos relatórios dos fundos da XP, que eu acho até bem interessantes e fáceis de você conseguir interpretar. E a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, que já está escrita, o objetivo do fundo. É um fundo com objetivo de renda. Então, é exatamente o tipo de fundo que a gente procura, aquele fundo que quer gerar renda para você, não é um fundo de desenvolvimento, é um fundo de renda. E com a ideia de explorar shopping centers, tanto quanto para o ganho de capital, quanto para locação. Então, a ideia aqui é que você tenha renda através da locação dos imóveis. Aqui você tem o código dele, XPML11, que é o código de negociação em bolsa, o CNPJ, e o início em 2017, um fundo aí que acabou de fazer 3 anos. E o patrimônio líquido dele de 2 bi de reais. Outra coisa importante que a gente olha é o tamanho do patrimônio do fundo. Os fundos ali acima de 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais de patrimônio são os fundos mais interessantes porque eles tentam trazer retornos melhores para o seu cotista. Aqui, categoria FII de renda, gestão ativa, shopping centers, mais uma vez reforçando aqui a parte de renda que a gente procura, gestão ativa, ou seja, o gestor está ali ativamente olhando os imóveis, vendo a questão das locações, vacância, etc. Então tem alguém realmente cuidando do patrimônio do fundo para gente, que somos cotistas. Falo pra gente porque eu tenho cotas desse fundo, isso não é indicação de compra, obviamente aqui eu estou fazendo a análise mais neutra possível. Tem pontos positivos, pontos negativos, assim como todos os outros. Outra coisa que a gente já olha aqui de cara é taxa de administração, a taxa de 0,75 ao ano, escalonado em regra de cascata conforme regulamento. Então fui lá no regulamento, que está dentro do site deles, e busquei essa regra. Aqui diz que acima de 1 bi de patrimônio, ele te cobra taxa de administração de 0,75 ao ano. Se fosse menor, seria um pouquinho mais alta. É uma taxa ok, uma taxa aceitável para o tipo de fundo que é. Aqui eles têm uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark. E o benchmark é IPCA mais 6% ao ano. Aqui, sobre a taxa de performance, eu acho elevado 20% de taxa para alguém que já está sendo remunerado pelo trabalho ali de gerir, de administrar o fundo. Eu não acho que seja justo 1/5 ali do valor que excedeu o benchmark. Porém, o benchmark não é um benchmark tão simples assim de bater e é uma garantia para a gente cotista de que seria pelo menos 6% ali acima da inflação. Então é um benchmark interessante, é um benchmark um pouco agressivo, não é tão simples assim de bater e aí realmente merece ali uma taxa de performance. Só acredito que a taxa poderia ser ali de 10%, talvez 15% no máximo estaria suficiente. Nunca fui a favor da taxa de 20%, taxa de performance, nem para fundo imobiliário, nem para qualquer outro tipo de fundo. Não acho que seja justo um valor tão elevado assim, já que a remuneração desse pessoal já não é baixa, tá? Então, aqui nesse relatório você encontra mais algumas informações que tem lá no Status Invest também, então vou dar prioridade para olhar lá, para facilitar, ficar padronizado para todos os fundos, já que a XP não é administradora de todos os fundos. Então aqui você pode passar o olho e vou direto para a parte que é mais interessante aqui,
que é a parte de diversificação, e eu nem sei se tem vacância aqui, mas se tiver eu vou parar para falar. Diversificação, a maior parte dos shoppings está no Sudeste, alguns no Nordeste, um quarto no Nordeste e uma pequena parte no Norte. E os administradores, JHSF, está relativamente concentrado aqui, quase 50% dos shoppings são da JHSF. Isso não é tão legal assim, mas também não é nada muito arriscado, já que a outra metade, um pouco mais da metade, está na mão de outros administradores de shopping centers, então, de certa forma, está tudo bem aqui, né? Olhando os shoppings, olhando aqui, o que a gente tem que olhar em fundos de shopping center, em fundos de tijolo, que a gente chama, que tem os imóveis propriamente ditos. A gente tem que olhar a qualidade dos imóveis. E quando a gente olha aqui os shoppings, são shoppings conhecidos, shoppings de São Paulo e de alguns outros lugares. Aqui no Rio também tem um shopping que pertence a esse fundo, ó, Duque de Caxias Shopping. São Downtown também, que fica na Barra. Não é um shopping muito bom, Downtown, eu sou do Rio, então eu conheço, não gosto muito, particularmente não frequento, mas também não é um shopping péssimo, tem ali um movimento considerável. Mas enfim, você consegue ver aqui o portfólio do fundo, ver que são shoppings aparentemente interessantes, são imóveis de qualidade, que tem bastante loja, bastante área locável. Esse Ponta Negra aqui é bem conhecido, em Manaus. Natal Shopping também é bem conhecido. Enfim, diversos aqui distribuídos através de alguns estados em 3 regiões do Brasil. Então você vê que há uma diversificação, isso é um ponto positivo também para o shopping center. Diversificação tanto geográfica quanto de administradores dos shopping centers, que seriam seus clientes, de certa forma aqui. Tá? Aqui já acaba o informe aqui do fundo para abril. E aí nós vamos lá para a parte do Status Invest. Na verdade, eu separei algumas outras coisas aqui. Caso você queira olhar também, quando você tem assim, uma página do fundo, você pode vir aqui e facilitar a sua vida e ver o tipo de shopping também, já que a gente procura renda de gestão ativa. Então aqui ele já aparece a classificação na Ambima, renda, gestão ativa, quem é o administrador. A gente também sempre olha administrador. O BTG Pactual é indiscutível que é um bom administrador, é uma empresa muito antiga, conhecida no mundo inteiro. Então, ponto positivo para o fundo também nesse sentido. Aqui a taxa de administração, ele já apresenta aqui também. Isso aqui foi uma taxa temporária que teve uma redução. Isso é interessante, porque você mostra que o administrador do fundo está, de certa forma, preocupado ali com os custos, né, envolvidos no fundo. Então, taxa de performance, enfim, tudo aquilo que está lá na parte do informe de abril, que é o último que está disponível que eu estou olhando, também está aqui. Alguns fundos têm essa facilidade, você consegue ver isso na página. Os fundos da XP é um caso desses, tá? Nem todos você vai ter essa facilidade. Alguns, inclusive, é bem difícil achar as informações. Parece até que querem esconder. Aqui também ele fala da diversificação dentro do portfólio do fundo. Então, quando tem a página, você às vezes nem precisa olhar relatório. Você já consegue ler a respeito de muita coisa e pegar quase todas as informações através da página. Mas o relatório é o padrão ali de você pegar as informações dos fundos. Tá? Aqui mais um pedaço do site, relação com investidores, enfim, demais documentações que você precisa pegar. Vamos para o Status Invest e vamos olhar aqui sobre os números do fundo para ver se seria interessante ou não você investir nisso. Eu não vou te dar aqui necessariamente a minha opinião sobre isso, mas vou te dar os pontos positivos e negativos que eu vejo através das informações que estão na plataforma do Status Invest. Então está aqui XPML11, valor atual da cota 103,41. Dividend yield de 3,63%. Aqui eu já coloquei desde o início o movimento dos preços das cotas do fundo. Você vê que ele está mais ou menos no preço que ele foi lançado. Ele foi lançado a R$100, ele está a 103. Então, desde 2017, ali, 3 anos e pouco, em teoria ele não mudou de valor. Mas temos que levar em consideração que houve uma pandemia no meio, um evento atípico que fechou os shopping centers, e vários fundos aí de shoppings acabaram nem pagando dividendo nesse período. Isso foi um cenário atípico. Até então estava tudo subindo dentro dos fundos imobiliários, bolsa e etc., e caiu bastante. Então aqui foi talvez uma excelente oportunidade para comprar, já que ele deveria estar bem abaixo do valor patrimonial aqui do fundo imobiliário. Então, como teve esse evento atípico, não dá muito para considerar se o fundo está tendo uma valorização expressiva ou não. Se a gente olhar até pouco antes aqui, como estava havendo uma euforia em relação aos fundos imobiliários, ele estava se valorizando muito bem, chegou a bater 146,57. Então, estava ok. Vendo aqui o preço sobre o valor patrimonial, ele
está 6% ali de desconto, então ele está um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, do seu valor avaliado ali, ou seja, quanto valem os shopping centers hoje do XPML 11? Valem mais ou menos 2 bilhões de reais, e o fundo está sendo vendido no mercado por 1 bilhão 880 mil, ou seja, se você fosse comprar o fundo inteiro e depois vendesse uns shoppings pelo preço de avaliação, você já ganharia ali mais ou menos 100 milhões de reais, ou seja, está com um preço interessante, um ponto positivo profundo. O dividend yield não está muito positivo, 3,63% nos últimos 12 meses. Por quê? Porque quando você vai olhar aqui, ó, o dividendo que foi pago nos últimos meses, vê que houve uma variação muito abrupta em 2020 por causa da pandemia, com alguns meses nem sendo pagos. Então, isso aqui obviamente afetou o resultado do fundo nos últimos 12 meses. Estamos em maio, então desde desse mês aqui que não teve pagamento, até agora está sendo feita essa conta aqui pelo Status Invest. Mas vê que antes disso era um pagamento de proventos relativamente estável, relativamente tranquilo. Então talvez isso também tenha sido uma oportunidade aqui de entrada, beleza? Então olhando aqui, ó, não teve pagamento em março, abril e maio de 2020 e esse ano já está tendo aqui um pagamento mais tímido porque as coisas ainda estão se recuperando, tivemos fechamento novamente de shoppings, as lojas tiveram que ficar trabalhando com delivery, então ainda não estamos completamente livres da pandemia. Por isso, os fundos de shopping centers ainda não voltaram a ter uma estabilidade nas suas cotas, e isso talvez demore um pouco até acontecer. Ou, se você nem acredita nisso, talvez nem volte a acontecer. Fica aí da sua avaliação pessoal, beleza? Olhamos aqui as cotas, olhamos o preço do fundo. E aqui vem os relatórios financeiros, as partes financeiras, e falando um pouquinho também da distribuição por estados, que a gente já olhou lá nos relatórios do fundo, vencimento do contrato, a gente não viu isso lá, aqui está dizendo que 20% deles são de 33 a 36 meses, vamos ver aqui, cadê o mais do que 36 meses, são apenas 5%, ou seja, nos próximos 3 anos aí, todos os contratos vão ser renovados, vão vencer e vão ter que ser renegociados. Vemos também aqui que os indexadores dos contratos estão sendo alterados, provavelmente o IGPM era mais alto, com essas renegociações que tiveram que acontecer por causa da pandemia, o IGPDI está assumindo um pedaço ali, o IGPM também a gente não sabe como vai ficar quanto aos contratos de aluguel, porque o IGPM está disparado, enquanto o IPCA está lá embaixo e a maioria das pessoas, físicas ou jurídicas, não está aceitando muito bem renegociar contratos por conta do IGPM, com o IGPM mesmo que isso esteja em contrato, e também dá para compreender que em muitos casos fica praticamente inviável a operação da empresa ou até a moradia da pessoa ali com um aluguel tão mais alto, beleza? Então, aqui você também vê um pouquinho sobre os imóveis, vê que todos eles estão com objetivo de renda. E sobre o XPML, acho que não tem muito mais o que a gente pode falar. Então, resumindo aqui, a gente tem... deixa eu fazer uma continha aqui em relação... Na verdade, ela já está pronta. Último rendimento que foi pago em abril e o rendimento pago agora em maio. 0,28% em relação à cotação. Então, 0,2880. Deixa eu ver aqui. Está dando 3,45 no ano em relação àquela cota. Está mais ou menos próximo do dividendo que está nos últimos 12 meses mesmo, não tem uma variação muito absurda. Então o que a gente vê aqui? O gestor é bom, o fundo tem a qualificação que a gente quer quanto à renda, gestão ativa, as taxas são aceitáveis, apesar de ter aquela taxa de performance que não é muito amigável. A cotação do fundo, ela vinha se valorizando, mas aí teve esse evento atípico que é a pandemia, então não dá para dizer se ela continuaria ou não dá para tomar uma decisão baseada exclusivamente nisso. O dividend yield não está elevado, está um dividendo baixo, os fundos de papéis estão pagando até 10% aí de dividendo por ano, mas talvez seja um momento interessante para fazer um investimento no shopping center, levando em consideração que o preço sobre o valor patrimonial está abaixo, então você está pagando mais barato do que o que ele efetivamente vale pelas avaliações. A questão dos dividendos não estarem estáveis também é justificada pela pandemia, então também não dá para criticar muito o fundo
por causa disso, porque esse evento está fora do controle de qualquer gestor, de qualquer administrador. Beleza? Acho que para o XPML isso é tudo, são as informações mais relevantes aqui. Quanto à diversificação também geográfica, está interessante, a diversificação de administradores também está legal. Então a maioria dos pontos relacionados a esse fundo são positivos. A única coisa aqui que tem que pesar na sua avaliação quando você for avaliar ter ou não este fundo especificamente na sua carteira, é o que você acha que vai acontecer com os shopping centers daqui para frente, no mercado como um todo. Se eles vão continuar se valorizando, tendo lucro ali, com muitas vendas, e isso obviamente indo para a mão do dono do shopping, já que ele também faz parte ali do faturamento, ele acaba ganhando alguma coisa conforme o faturamento sobe, ou se os shoppings não têm mais vez, não são mais o tipo de serviço, de comércio, enfim, tipo de empreendimento que vai continuar funcionando aí quando a gente tiver com toda a população brasileira vacinada e com tudo voltando à normalidade, beleza? E espero que tenha sido útil para você essa avaliação. Se você achou que faltou alguma informação, se tem algum complemento, alguma coisa, comenta aqui embaixo ou fala comigo lá no Instagram, pelo meu direct, @Hammurabi, que a gente troca mais umas ideias e eu posso nos próximos vídeos complementar algumas informações, beleza? É isso, gente. Por hoje é só e valeu! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.